Mas eu vou falar pra vocês, eu não sei se já chegou isso em algum momento pra vocês. Você falou que não, mas assim, eu trabalho com cinema, mas chega um momento que eu saturo e falo assim, essa semana é sem cinema. Chega, essa semana eu não vou ver filme. Chega um momento que esse momento chega pra mim. Depois o negócio volta, o gosto volta, porque a gente ama. Mas, ao mesmo tempo, né? Essas são as semanas que eu boto o Matheus pra ver filme de terror. Sim, a gente tem as válvulas de ver um filme de terror, alguma coisa assim que não tem. Mas ele te acompanha? Tem que ou ele acompanhar. tem uma resistência? Não, tem que acompanhar, porque ele vê sozinho. eu vou falar do filme depois com quem? Felipe fala com os seguidores. Comigo que não vai ser. Não, ele hoje tentou me convencer de ver O o chamado. Falei, de jeito nenhum. O japonês ou o americano? O americano. Americano. Ele gosta mais do americano. Eu gosto mais do americano do que o japonês. Gore Verbinski. Gore Verbinski. Cara, e assim, eu botei pra assistir ontem o chamado. Porque assim, eu não tenho medo de filmes de terror. Eu sou ateu. Não tenho medo de filme de terror, mas espírito me pega. Bem coerente, muito. bem coerente. E é assim, aí eu botei o chamado, porque eu adoro o chamado. Eu gosto muito dos dois. Mas eu gosto, em especial, do americano, um caso à parte, né? Porque, assim, geralmente os remakes americanos são um pouquinho... O remake de Pulse, por exemplo, é terrível, do Kiyoshi Kurosawa. Mas, no caso americano do chamado, eu gosto bastante. Só que eu botei pra assistir ontem, e o início do chamado, ele tem muito do que é esse terror dos anos 90, esse negócio meio autoconsciente, que as personagens centrais morrem logo no início, né? Que o Pânico faz ali em 1995, né? Que a Drew Barrymore morre logo nos 15 minutos iniciais, meio que puxando o que Psicose fez na década de 60. E aí eu botei pra assistir e eu não lembrava tantas coisas. E aí tem aquele negócio, elas começam conversando sobre uma fita amaldiçoada, mas meio que na brincadeira, que elas pegaram na locadora, e que logo depois tocava o telefone e avisava que ia morrer 7 dias. Elas fingem que morreu de verdade, daqui a pouco começa a acontecer. 7 minutos de filme. Não dá nem tempo de você... E eu tava vendo de noite, depois da meia-noite. Eu falei, não, eu vou parar hoje. E aí ele quis ver de tarde. Hoje, no caso. Porque assim, eu não cheguei a ver de tarde. Hoje eu vou enfrentar de novo o monstro e vou assistir de noite. Sozinho. Tá bom. Mas a minha parada é que assim, eu geralmente não tenho isso com filme, mas o chamado foi o filme de terror da minha adolescência, pré-adolescência. Então tem talvez algumas coisas já introjetadas na minha cabeça que retornaram de alguma maneira. Minha mãe tinha muito disso, né? Minha mãe, quando eu assistia o chamado e passava na televisão o chamado, e aí sempre que tava lá no tela quente o chamado, alguém ligava. Dona Jaqueline. Mas Ela era você terrível. não, professor, eu também tenho 10 anos a mais que você quase, e o chamado me pegou também de gênero, número e grau ali. Mas é que pega muito a nossa geração o chamado, porque o chamado tá muito nessa virada do milênio e discutindo muito a questão do VHS/DVD, ao mesmo tempo discutindo essa reprodutibilidade da televisão. Muitas pessoas também pegou essa primeira grande obra com essa pegada mais de alma oriental, com outro tipo de terror, né? Uma coisa menos católica, menos... Sim. Era o chamado e o grito ali. Mas o chamado, pelo menos em remake, o chamado, acho que ele chegou a vir uns 4 anos antes do grito. Antes do grito. A Samara foi a grande... Sadako. Essa da Samara por causa do americano. Eu não aceito Samara. A Samara foi a primeira visão que a gente teve desse espírito japonês, que por si só é uma imagem assustadora. Muito, né? assim, quem lembra da Menina do Corredor, a famosa imagem da internet, aquele negócio assusta. Eu particularmente acho, você comentou, né, o Kairos, né, que é o japonês, é o Kairos, que nos Estados Unidos virou Pulse. Eu acho ele fantástico. A adaptação? Não a adaptação, o original. No original é maravilhoso. Adoro. Aquela cena do corredor. Nossa senhora. É sublime, é o terror sublime. Sim. O chamado nunca me pegou. Nunca pegou? Eu acho que porque eu assisti Todo Mundo em Pânico 3 antes do chamado. Então isso estragou pra mim a experiência. Tornou mais tranquila. O meu grande algoz de terror na minha adolescência foi Exorcista. Nossa. Eu lembro muito bem demais. que eu enchi o saco dos meus pais pra alugar o Exorcista. Quando eles alugaram, quando tava ali na faixa dos 35 minutos,
eu virei, né, a televisão tava pra cá, eu virei assim, e eu terminei o filme conversando com a minha mãe que tava atrás de mim pra eu não precisar olhar pra trás. Eu tava apavorado com aquele filme. Mas o Exorcista é pesado. Só que o Chamado é isso. O Chamado tem muito até desse negócio das televisões. Então eu passava pelas televisões, eu olhava para outro lado. Não podia nem olhar. Porque as televisões eram de tubo e as televisões tinham reflexo. Sim. Não é como as televisões hoje que não tem reflexo. Sim. Então você se via na televisão quando você passava. E o caralho... Vou ver no reflexo a Samara, a Sadako. Eu vou ver ela lá. Não tem como. Então foi uma assombração para mim por muito tempo. E aí quando eu fui rever ontem... Eu não consegui passar dos 7 minutos iniciais. E eu não tenho isso com filmes de terror. Real, assim. Eu vejo filmes de terror com muita tranquilidade. Inclusive, na minha adolescência, eu botava meus amigos... Aquele negócio. Por mais que eu tivesse mais medo de filmes de espírito do que dos outros, eu botava pra ver os meus amigos, porque os meus amigos tinham mais medo do que eu. E aí você se sente o foda, né? Quando seus amigos têm mais medo, aí você, por mais que tenha medo, não. Aqui eu sou o cara que tem menos medo. Então, beleza. Faz sentido. Mas com o Chamado... Não, o que me aterrorizava era a bruxa. Tanto que Ai, a o bruxa, meu terrível. terror da adolescência foi a Bruxa de Blair. Primeiro Bruxa de porque eu ouvi na escola falando, saiu lá na locadora um filme, que é a filmagem de um assassinato de verdade que aconteceu. E eu fui assistir achando que aquilo lá era tudo de verdade. Sim. Aí isso aí já me destruiu, assim. Nossa, eu via... E demorou, eu me lembro que na minha época demorou muito pra eu saber que não era de verdade. Também. Gente, eu fui descobrir, tipo, muito tempo depois, não sei nem quantos anos, porque Eu vi até velho achava que era de verdade. Eu vi o Bruxa de Blair 2 ainda acreditando que um era de verdade. Pra ver o nível de como eu era besta, né? Eu vi aquele Éramos. símbolo da Bruxa de Blair, que ela tinha aquele totemzinho pendurado, assim, Sim. nas árvores. E, nossa, eu conseguia sentir a energia maligna. Aquilo amaldiçoando minha vida, assim, quando eu via. Era terrível. Mas eu amava, eu era viciada. Eu assisti os 2 filmes loucamente. E ainda tinha uma trilogia de jogos, que era contando, assim, as histórias mais a fundo. E eu jogava aqueles Do jogos. Bruxa de Blair tinha? Sim, até uma trilogia de jogos da Bruxa de Blair. É daquela engine do Nocturne. Cara, eu amava aqueles jogos. Eu vou ter que encontrar esses E jogos aí. hoje eu também não tenho tanto medo com filmes de terror. Mas tem um que a gente assistiu recentemente, se chama Oddity. E nesse filme, ele é também uma história de uma família de mulheres que mexem com bruxaria. E uma delas é assassinada e a irmã dela vai pra casa dela pra tentar descobrir ali o que aconteceu. Se não me engano. Tem alguma coisa que acontece assim. Só que elas são bruxas e ela leva pra casa da irmã dela um boneco de madeira, que é um homem de madeira, fica sentado assim na cadeira, no escuro. Cara, aquilo lá me... Tá me dando nervoso só de imaginar. Me dá coisa. E tem uma cena que uma mulher que é a amante do cara é a amante do marido da menina que morreu. E ela vai lá mexer no homem de madeira e fica pegando as coisas dentro da boca dele. Mulher, sai daí! Não tá puro. Eu jurava, você tava esperando o momento em que aquele bicho ia se mexer, ia sair da televisão, ia sair correndo atrás de mim. Apesar da gente ser muito fã de ficção científica, porque né, é pra onde o Central Pandora foi, a gente começou muito mais fã de terror. Sim. Eu ainda sou um grande fã de terror. Assim, Os gêneros se misturam de algum lugar, né? Muito. Mas o começo da minha carreira cinéfila, por assim dizer, foi no terror. Sim. Eu amava filme de terror. Sim. E eu lembro muito Bruxa de bem... Blair me pega muito também. Bruxa de Blair, eu lembro muito... Eu gosto muito de Massacre de Serra Elétrica também, por exemplo. Sim. Mas eu lembro muito dessas histórias que a gente tem da infância. Eu lembro muito do Candyman. Porque eu tive a grande sorte de pegar as locadoras, mesmo que no finalzinho ali... Candyman é conhecido como a nossa loura do banheiro. Sim. Exatamente, E eu lembro muito bem da capa até hoje, porque eu alugava filme numa locadora que era uma casa que o cara converteu em locadora. Então cada gênero ficava num cômodo, sabe? Você entrava assim... E tinha um quarto que era o do terror. Eu passava a maior parte do tempo lá. A locadora era maravilhosa, porque a capa te dava medo antes de você ver o filme. Sim. Às vezes... A capa era mais assustadora que o filme. Com certeza. Não só a capa, porque na locadora você virava ainda atrás, tinha aquelas três imagens. fotos. Eu lembro até hoje, eu morria de medo da parte de trás do Warlock 2. E eu fui reassistir esses dias. Esse filme é um saco. Apesar de eu achar o primeiro, a melhor cópia de Exterminador do Futuro que existe é o primeiro Mas Warlock. o filme, ele causa essa sensação, né? Em diferentes momentos de vida, a gente tem diferentes percepções. Eu acho que o de terror, muito isso também. Sim, aí eu lembro... Só rapidinho, Lógico, continua. O negócio do Candyman. Que eu lembro que eu peguei a capa, eu lembro de até hoje, a capa é um olho com uma abelha saindo e a pupila do olho é a silhueta do Candyman.
e fica escrito em cima. Como que é? Diga o seu nome 5 vezes. Eu lembro muito bem disso. Eu no quarto, onde ficava o terror, aí eu peguei a capa, eu olhei, né? Eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Aí eu falei, Pensamentos intrusivos. eu falei, Candyman, Candyman, Candyman. Eu juro, quando chegou no 5º, o dono da locadora entrou pra perguntar se eu tava achando o filme que eu queria. Você falou, opa, fui salvo. Não, eu dei um pulo, porque eu eu achei que era o Candyman, porque foi justamente no 5º Candyman. Ah, você chegou a falar o 5º. Eu cheguei a falar o 5º. Felizmente ele não parecia o Tony Todd, né? Não parecia o Tony Todd, mas no susto eu só vi a sombra. Aí eu lembro que meu coração pulou tanto. Mas quando eu fui assistir Candyman foi a mesma coisa. Eu não assisti na época da locadora, eu assisti mais depois. E quando eu assisti foi nessa pegada. Eu assistindo lá, pensamentos intrusivos vêm, depois que eu assisti eu vou no banheiro. Eu vou lá, eu vou falar Candyman. Fiz. E é mais aquele negócio, vai aparecer atrás de mim. Pensamentos intrusivos vêm. Sim. Não tem jeito, né? Mas um outro que me pegou muito também, eu falo sempre aqui, é o Shutter. Espíritos. Ah, da menina no ombro. Sim. Caramba. Na verdade, é isso. É uma coisa muito pessoal pra mim, é justamente esses filmes de terror da virada do milênio. Eles se comunicam muito com os medos provenientes da minha geração, sabe? O Chamado é muito isso, tá muito inserido nessa lógica da televisão e etc. E o Shutter nesse negócio do digital e do analógico, essa virada do analógico pro digital ali. E misturado a isso, na época tinha a internet e os sites de terror, né? O Assustador, que aí tinha aquela sessãozinha lá das fotografias de espírito. Você via. Aquelas Eu lembro manchinhas que nas imagens. a capa do Espíritos eram fotos reais de fantasmas, né? Era formado por várias fotos reais de fantasmas. E aquela capa me dava um pavor. Sim. Eu virava o olho quando tava, né, na locadora, eu via ela, eu virava pro outro lado, porque eu tinha muito medo daquela capa. Não, Espíritos é absurdo. Eu até hoje é um dos meus filmes de terror favorito, Espíritos. E o Chamado eu preciso relembrar, mas eu vou conseguir. Hoje eu consigo. Sozinha. Eu tenho todas essas lembranças de todos os filmes dessa época, porque eu me obrigava a ver pra não passar vergonha. Mas isso eu era adolescente, né? Hoje eu já não sou obrigada a ver, então eu falo, vai ver sozinho. Não tem a menor vontade de ver. Não vou ver nem a pau. Nem a pau. É bom. Você consegue ver filmes de terror assim, você consegue ver melhor qual? Qual, assim, qual tipo? Qual estilo, gênero? Né? E sem ficar assustado. Eu acho que os de espírito me assustam muito. E aí, quando tem aqueles, assim, tipo de... como é que é o nome? De serial killer, essas coisas. Eu acho que eu fico mais tranquila. Nesse sentido. Principalmente que a maioria é tão bobinho, né? Com exceção do Pânico. O Pânico é um filme que me dá muita gastura, porque ele tem um ar tão de... Bruto. De realista, sabe? Sim. Porque ele vem ali depois de uma saturação tremenda de Jason e Michael Myers. Aí você tem aquele negócio que é real, sabe? Mas eu acho que é muito isso de se comunicar também com a nossa geração, sabe? Porque ele tá atualizando esses temas da década de 70, 80 e trazendo muito pra essa juventude que era a nossa ali, de alguma maneira. Eu acho que isso já tava até muito... É aquele negócio, eu já vi uma juventude saturada dos clichês do slasher. Aí o Wes Craven e o alguma coisa, Williamson, vai me falhar a memória, fala, vocês já estão acostumados com isso, eu vou fazer aquilo que vai desfazer isso tudo, brincar com esses clichês, mas ainda assim ser aterrorizante. Sim. Pânico pra mim, que eu falo, muito fã de terror, e eu acho Pânico um dos melhores filmes já feitos. Não, é muito bom. E em questão de slasher, o primeiro Pânico é, pra mim, o melhor slasher que já existiu. Cara, eu sou outro Wes Craven, né? Mas eu sou apaixonado por Hora do Pesadelo. O primeiro também é muito bom. Mas eu gosto de quase todos. Gosto de quase todos os Hora do Pesadelo. Aí um que eu não suporto, que eu morro de medo. Eu gosto do Porque na hora de dormir me fode muito. A ideia do Freddy Krueger é muito terrível. Eu gosto do 1, eu gosto muito do 2 também. O 2 tem uma pegada queer muito forte. Sim, ele é considerado hoje um filme queer e tá muito na cara, né? O primeiro já é, assim, o Johnny Depp ele usa cropped, tem essa coisa da moda dos anos 80. Um homoerotismo ali, né? Sim. Eu gosto muito do 2. O 3 eu até acho divertido. O 3 eu gosto muito, que é o Guerreiros do Sonho. Guerreiros do Sonho. Agora o 4, que é o Mestre do Sonho, eu já não gosto. O 5º eu acho insuportável. Você não gosta do 6º?
O sexto é intragável. É o único que eu não gosto. Assim. Agora, o Novo Pesadelo... Pô, esse rivaliza com o primeiro. É o Pânico antes do Pânico. Sim. O Novo Pesadelo é muito bom. Sim. Mas José Mujica Marins fez o Exorcismo Negro antes de Wes Craven, que é o Novo Pesadelo muito antes. O Exorcismo Negro é o José Mujica Marins vivendo ele mesmo sob a sombra do personagem do Zé do Caixão, que assombra eles ali. É muito bom o Exorcismo Negro. O brasileiro é pioneiro em muita coisa, né? O brasileiro é pioneiro em muitíssima coisa. Pois é. E aí a gente, assim, o José Mujica Marins, ele é celebrado no mundo inteiro. É. E muito provavelmente o Wes Craven viu o José Mujica Marins pra fazer o seu personagem. Eu não duvido. Eu tenho quase certeza. Não duvido nada. O brasileiro é muito influente fora do Brasil. Assim. Com certeza. Você pega Coffin Joe. É, o Coffin Joe. Você podia dizer Coffin Joseph, né? Seria mais sentido, né? Mas você pega o próprio H.G. Wells, que por muitos é considerado o pai da ficção científica moderna. Ele pegou a arte de um brasileiro, que é o Alvin Correia, Sim. que foi o primeiro a desenhar os trípodes, e falou, isso aqui são os meus trípodes. E falou pro Alvin Correia, faz a edição especial para mim com essas ilustrações. A imagem que a gente tem do trípode, aquele lá de 2005, do Spielberg, que é fiel ao livro, é um design brasileiro. Né? O Guerra dos Mundos, do Spielberg, é um design brasileiro. O alienígena mais importante da história é design de um brasileiro. E ninguém lembra do Alvin Correia. Sim. Sabe? Se eu não me engano, uma boa parte da arte dele foi perdida num naufrágio. Pouca coisa foi recuperada aqui. Sim. Por exemplo, uma história que eu gosto muito de contar. Conhece Chuck? O estereótipo do boneco amaldiçoado? Sim. O primeiro grande filme que teve um boneco amaldiçoado foi um conto antológico. Chama acho que Dead of Night. Sim, a do Alberto Cavalcante. Do Alberto Cavalcante. A primeira história de um boneco ventríloco amaldiçoado foi feito por um brasileiro. Maravilhoso. Ninguém lembra quem. O Alberto Cavalcante, infelizmente, morreu desconhecido aqui no próprio Brasil. Ele até foi diretor da Veracruz por um tempo aqui no Brasil, depois de voltar da Europa, mas é isso, ele fez muito sucesso na Europa. Um sucesso relativo na Europa, e quando vem pro Brasil vira ali meio diretor da Veracruz, mas de fato a gente não tem ele como grande cineasta. Sim, perfeito.